Muita gente suporta atraso de salário, humilhação, desvio de função e acha que só existe duas saídas: continuar sofrendo ou pedir demissão. Mas existe uma terceira situação que muita gente não sabe e que pode evitar muito prejuízo financeiro. Hoje eu quero te explicar sobre a rescisão indireta, que é quando o trabalhador pode, na prática, demitir a empresa. E esse assunto é importante porque muita gente passa por uma situação pesada no trabalho, não aguenta mais e pede demissão por impulso, e depois descobre que talvez tivesse direito de sair recebendo verbas muito maiores. Na prática, o que acontece é o seguinte: a empresa erra, descumpre obrigações sérias, pressiona o empregado, cria um ambiente insustentável. Mas o trabalhador, por falta de informação, acaba tomando uma decisão muito errada nesse momento. Então, se isso aconteceu com você, ou se você está vivendo uma situação difícil no trabalho, presta atenção até o final, porque entender essa regra antes de agir evita muito prejuízo. A rescisão indireta é quando a falta grave não é do empregado, mas sim da empresa. Ou seja, a empresa comete erros sérios no contrato de trabalho e o empregado passa a ter direito de pedir o fim desse contrato, como se fosse uma espécie de justa causa para a empresa. Muita gente se confunde aqui, porque pensa assim: se fui eu que saí, então o pedido é de demissão. E nem sempre é. Mas aqui está um ponto muito importante. Existe uma diferença entre sair porque você quis simplesmente, ou então sair porque a empresa tornou o trabalho inviável por conta de condutas graves. Na prática, a rescisão indireta costuma aparecer quando o trabalhador já está no limite. Ele está cansado de atraso salarial, humilhação, desrespeito, exigências abusivas e ambiente tóxico. Então começa a pensar: eu não aguento mais, então eu vou sair. E é justamente nesse momento que o trabalhador precisa entender a diferença entre pedir a demissão e buscar a rescisão indireta, porque as consequências financeiras são completamente diferentes. Agora vem uma parte muito importante. Nem todo problema no trabalho gera uma rescisão indireta. Tem que ser uma situação séria, relevante e que mostre que a empresa descumpriu obrigações importantes do seu contrato. Exemplos que costumam aparecer com muita frequência: atraso salarial frequente, FGTS não depositado, assédio moral, humilhação constante, exigência de atividade muito diferente daquilo que você foi contratada, ambiente sem segurança, excesso de cobranças abusivas, punição injusta e perseguição pela empresa. Muitos aceitam essa situação por meses, por achar que o emprego está difícil e precisam suportar tudo isso. Só que, dependendo do caso, isso pode ultrapassar o limite do aceitável e caracterizar falta grave do empregador. É nessas horas que começa o erro, porque o trabalhador percebe que está sendo prejudicado, mas não sabe qual a decisão correta a tomar naquele momento. E uma das maiores dúvidas é: se a rescisão indireta for reconhecida, eu recebo como quem pediu demissão ou como quem foi dispensado sem justa causa? Em regra, o reconhecimento da rescisão indireta aproxima os efeitos de uma dispensa sem justa causa. Isso significa que a diferença pode ser muito relevante financeiramente. Na prática, o trabalhador pode ter direito a verbas rescisórias como saldo do salário, férias vencidas e proporcionais com acréscimo, 13º proporcional, saque de FGTS, aviso prévio e multa sobre 40% do FGTS, além de seguro-desemprego se tiver cumprido os requisitos. Perceba o tamanho desse impacto, porque quando a pessoa simplesmente pede demissão sem analisar direito a situação, ela pode abrir mão de parcelas muito importantes da rescisão. E depois, tentar corrigir isso pode ser muito mais difícil, principalmente se as provas estiverem fracas. E é aqui que o trabalhador normalmente sai no prejuízo. Ele sabe que a empresa está errada, mas por agir sem orientação e sem estratégia, toma decisões que enfraquecem a própria posição. Agora, eu quero te chamar a atenção para o erro mais comum de todos. O trabalhador chega no limite, discute com a empresa, manda mensagem dizendo que está pedindo demissão, para de comparecer ou simplesmente some do trabalho, achando que depois resolve isso na justiça. Mas não é bem assim. Esse é um dos erros mais perigosos, porque uma coisa é a empresa ter cometido faltas graves, outra coisa é como isso será provado e como que a sua saída aconteceu. Na prática, o que a empresa costuma fazer é tentar inverter a história. Ela pode dizer que não houve falta grave, que o trabalhador abandonou o emprego, que pediu demissão por vontade própria e que nunca reclamou de nada. E aí que tem um ponto decisivo: as provas. Se você alega atraso salarial, é importante ter documento, extrato, recibo, mensagens e contra-cheque. Se for assédio ou humilhação, o contexto probatório é muito mais importante. Se você alega um desvio de função, é importante demonstrar para qual cargo foi contratado e o que de fato exercia no local. E se alega ausência de FGTS, isso precisa ser verificado de forma correta.
Um exemplo muito comum é o trabalhador que sofre com salário atrasado por vários meses, mas não guarda os comprovantes, conversas, nada. Depois sai de qualquer jeito e acredita que só sua palavra vai valer, mas nem sempre isso resolve. O problema maior não está onde a maioria imagina. Muitas vezes o trabalhador até tem razão, mas perdeu força probatória porque deixou de organizar e guardar as provas corretamente. Então, vamos ao ponto prático. O que você deve observar antes de agir? Primeiro, entenda se o que a empresa fez realmente é grave. Nem todo incômodo do trabalho pode gerar uma rescisão indireta, mas também não é porque a empresa normalizou abusos que virou aceitável. Segundo, não trate como normal situações como atrasos recorrentes de salário, assédio, pressão abusiva ou descumprimento sério das condições de trabalho. Terceiro, pense na prova. Muitos só pensam nas provas depois que já saíram e perderam mensagens e documentos essenciais. Quarto, cuidado com decisões por impulso. Quinto, entenda que a forma de saída importa. Agir sem informação pode transformar uma situação em que você tinha um direito forte em um cenário muito mais difícil de demonstrar depois. E antes de encerrar, eu preciso destacar outro erro muito comum. O trabalhador pedir demissão achando que depois consegue mudar facilmente isso para uma rescisão indireta. Só que esse movimento pode prejudicar muito, porque quando o trabalhador formaliza um pedido de demissão sem entender o cenário, ele pode criar uma narrativa favorável para a empresa. E depois pode ser bem mais difícil demonstrar que, na verdade, ele saiu porque estava sofrendo faltas graves do empregador. Então, o risco não é só perder dinheiro. O risco é enfraquecer a prova e dificultar o reconhecimento do seu próprio direito. Se você está passando por algo assim, observe com atenção. O que a empresa fez? Há quanto tempo isso acontece? Quais provas existem? E qual é a forma correta de agir antes de tomar uma decisão definitiva? A mensagem principal é simples. Entender a regra antes de agir evita muitos prejuízos. E se você quer entender seus direitos de forma clara e prática, acompanhe os próximos vídeos aqui do canal.